Olá, tudo bem? Graça e paz. O tema deste vídeo é: o que causa o homossexualismo e o lesbianismo? O que causa o homossexualismo e o lesbianismo? Esse vídeo aqui, ele não é para julgar ninguém. Ele não é para apontar o dedo para ninguém. O que eu faço em todos os meus vídeos? Eu leio o que está escrito. Eu não vou usar esse vídeo para dizer que uma pessoa que tem essa prática está endemoniada. Eu não vou usar esse vídeo, essa mensagem para dizer que uma pessoa que pratica essas coisas é doente. Jamais. Eu não vou apontar o dedo e dizer que essa pessoa vai para o inferno. O inferno todos vão, que inferno é sepultura, que essa pessoa não tem salvação. Como não tem salvação? E o que está dentro dela? O espírito, porque o espírito não tem sexo, nem masculino nem feminino. O que essa pessoa está praticando? Uma obra da carne. E que diferença tem do homossexual para um pregador que profana o sangue de Jesus? Que diferença tem uma lésbica para uma pessoa que usa a Bíblia para tomar dinheiro das pessoas? Ambos não estão praticando obras da carne? Aí você vai falar, não, mas nem é tudo diferente. Não é não. Não é não. Leia Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 24, 25, lá que você vai ver. Se os que rejeitavam as leis de Moisés eram mortos sem misericórdia, quanto mais rigoroso diz o escritor, que era para os que profanavam o sangue derramado daquela cruz, e os que menosprezavam o Espírito da graça. Então, que diferença tem um homossexual, uma lésbica, um ladrão, um furtador, um feiticeiro, um católico para um evangélico? Que diferença tem? É que um usa roupa alinhadinha, terninho, gravatinha, e o outro não. O outro vive a levante. Então, ambos estão praticando as obras da carne. É assim o meu entendimento. Você pode aí entrar no comentário, pode xingar, sapatear, pode falar o que for. Mas quando você tiver entendimento da graça de Deus, da sã doutrina, você vai parar de defender esses que ficam no altar usando a Bíblia para roubar as pessoas, para enganar as pessoas, para ficar dizendo que Jesus vai voltar. Oxe, é uma mentira, é um engano, porque está provado nos escritos bíblicos que Jesus já voltou. Você que vai defender um cão guloso, um pastor, um bispo, um pregador, um líder religioso, dizendo que o juízo de Deus ainda não aconteceu, que o livro de Apocalipse é um livro futurista, você está defendendo um enganador, uma pessoa que frauda, que tem cometido fraudes na palavra de Deus. Então, que diferença tem? Ele é carnal, não é carnal? E o homossexual pratica a obra do quê? Da sua carne. A lésbica pratica do quê? Da sua carne. Aquele que tem desejo de roubar é da carne. Não é nada de diabo, satanás, pombagira, tranca-rua, Exu piludo, Exu viludo, não tem nada a ver disso. Então não adianta o evangélico apontar o dedo para o homossexual e nem o homossexual apontar o dedo para o evangélico. E mesma coisa eu. Eu estou na carne, eu estou revestido com essa carne. Então eu também não posso fazer nada disso. Eu posso não concordar, mas eu também pratico obras da minha carne. Então quem sou eu para apontar o dedo? Então o que eu vou fazer aqui é apenas ler e passar o motivo que está escrito na Bíblia, falado pelo Espírito da Graça, através da boca de Paulo. Então eu vou ler o que foi falado por eles. Por ele e por Paulo, mas na verdade que quem falou foi o Espírito da Graça que falou pela boca dele. Está escrito. Então eu vou ler, eu te convido a ler, para ver se nós chegamos no mesmo entendimento, que todos aqueles que praticam obras da carne desagradam ao Pai. Todos eles, seja branco, seja preto, negro, índio, pardo, chinês, coreano, brasileiro, argentino, todos que praticam obras da carne desagradam ao Pai. Em qualquer prática. Não desmerece nenhuma nem outra, porque o homossexual, carne, o que rouba, carne. O que usa a Bíblia como uma metralhadora para castigar, apontar as pessoas, obra da carne, mesma coisa. Os que usam Moisés para se enriquecerem, o que usa os mandamentos para escravizar as pessoas,
Obra da carne é a mesma coisa de uma lésbica. Não muda nada, nada, absolutamente nada. Assim é o meu modo de ver. Então seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Toda a honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, que está em nosso espírito. Não está mais no céu, ele está em nosso espírito. Então eu te convido a ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos fazer uma leitura expansiva. O que causa o homossexualismo e o lesbianismo? É o tema deste vídeo. Romanos 1, 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, porque sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Aí a pessoa fala assim, mas eu já vi vídeo seu, você mesmo fala que o juízo já aconteceu e que Deus já estabeleceu a Nova Jerusalém, a justiça eterna. Então, se tem essas coisas, as mesmas coisas que haviam nos dias de Paulo, então o juízo não aconteceu. Veja bem, o reino de Deus, Jesus, o ressuscitado, já tomou posse do reino de Deus. Eu fiz um vídeo aí. O filho da perdição, quem era o filho da perdição? O general Tito. Ele passou depois do juízo, então continuou. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, diz que o injusto continue sendo injusto, o justo continue sendo justo, o que é mal continue fazendo maldade, o que é bom continue fazendo bondade. Então tudo isso passou. E nos dias de Paulo não haviam homossexuais, lésbicas, ladrões, furtadores, mentirosos, cães? Não havia? Havia. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Qual é a diferença daquele tempo para o nosso tempo? É que hoje os que buscam, os que acreditam na escatologia consumada, os que acreditam no juízo de Deus, os que acreditam na parousia, então eles já estão no reino de Deus espiritual por fé. Você consegue entender? Você já está na justiça divina, na justiça do Deus, que é o Senhor, que é o Espírito. Naqueles dias, eles não tinham passado pelo juízo. Os que nasceram depois do ano 70 passaram pelo juízo. Porém, os carnais, aqueles que praticam, que semeiam obras da carne, colherão obras da carne. Aqueles que semeiam coisas do Espírito, colherão coisas espirituais. Então isso continua enquanto houver natureza carnal no ser humano. A única forma de se livrar disso, mais para frente eu vou falar no vídeo. Amém? Então já aproveita aí, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, e ativa o sininho para receber novas notificações. Então vamos lá. Romanos 1,19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Versículo 20. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então não adianta a pessoa me falar que é ateu, que não acredita, que Deus não existe. Mas está aí a prova. Desde o início, desde a criação, Deus vem mostrando que o mar, toda hora, todo instante, todo milésimo de segundo cai água e ele nunca transborda. Em um palmo é feito o rosto de uma pessoa de trilhões e nenhum é igual. Numa pequena esfera, sei lá, no olho de uma pessoa, ele enxerga praticamente tudo. O polegar, nesse pequeno espaço aqui, pequeno espaço, a digital, nenhum ser humano pode ser trigêmeos, quadrigêmeos, quinquigêmeos, sei lá como fala, nenhum é igual. Então são cachoeiras, sabe, rios que estão sempre ali caindo no mar. Então são diversas evidências. Quando você olha, vê as estrelas, vê planetas, você sabe que alguém criou tudo isso. E não foi o choque de planetas, choque de pedras lá do Big Bang, não. Só que as pessoas têm rejeitado isso. Ficam por aí correndo atrás de dinheiro, ganância, orgulho, soberba, prepotência, posição, status. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Esse contexto aqui foi direcionado aos gentios naqueles dias. Aí mais para frente, no capítulo 2, alguma coisa fala sobre os judeus, mas aqui foi direcionado aos gentios.
22. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. 23. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos, mortais, bem como de aves, animais e répteis. É assim ou não é? Não tem uma imagem aí que eles dizem que é a mãe de Jesus? Na Índia eles não adoram vaca? Em outro lugar eles não adoram serpente? São inúmeros ídolos, cada um nome. Pessoas carnais, aí eles dizem, foi santificada, foi, como que fala? Tornou santo, foi... esse negócio aí. Várias pessoas do mundo, fulana de tal, irmã não sei o que, foi feito santo. Porque assim a carnalidade é a mente carnal das pessoas. Então eles trocaram o Senhor que é o Espírito, o Senhor que é o soberano, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, para ficarem atrás de obras feitas por mão de homens. Eles adoram mais a criatura do que o Criador. Assim são os religiosos. Eles veem uma pessoa lá naquele altar, lá todo no Armani, todo com anéis, usando aquele negocinho na cabeça, folhado de ouro. Esse é um homem de Deus, esse é um santo. Vamos adorá-lo, esquecendo de adorar o que deve ser adorado, que é o Espírito. E a forma correta que você mostra que você adora Ele é o adorar em espírito e em verdade, sem mandinga, sem precisar contato, sinais, prodígios, maravilhas, você não precisa nada disso. Quando você mostra sua adoração por Ele, é quando você demonstra sua fé no invisível, não achando que você tem que fazer barganha com Ele, não achando que você tem que tomar banho em uma água, ter o contato com aquela água, com aqueles átomos, com aquelas moléculas, para dizer que você é uma pessoa que tem fé em Deus. Nada disso. Você mostra sua fé quando você confessa que o Senhor é o Espírito, que aquela pessoa no Espírito é um filho eleito de Deus, que tudo coopera para os que amam a Deus. É isso, é você viver por fé. 24. Por isso, Deus, olha aqui. Então, as pessoas, por adorarem mais a criatura do que o Criador, por desmerecerem as obras perfeitas que o Criador realizou, por não acreditar que o juízo já aconteceu, por não acreditar que o Filho dele veio em carne, veio o Espírito dele veio revestido de carne, e aos 33 anos, assim diz a história, ele tirou os pecados do mundo, que eram as leis de Moisés, e ficam por aí pregando Moisés nas pessoas, colocando as pessoas debaixo de maldição. As pessoas procuram Deus, querem conhecer Deus, mas não conseguem. Por quê? Porque a maldita religião aplica essas coisas, desmerecendo, desqualificando o sacrifício da cruz, falando que a pessoa tem que tomar banho numa piscina para ser purificada, desmerecendo o Espírito da graça, não dando atenção às palavras que Paulo disse, buscando se justificarem pelos escritos do antigo pacto, da antiga aliança. 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Eu esqueci de falar, estou utilizando o texto da Nova Versão Transformadora, NVT. 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Então, por essas coisas, Deus entregou as pessoas a praticarem coisas carnais, coisas terríveis, coisas abomináveis. Versículo 26. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, as lésbicas. Versículo 27. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Provavelmente Paulo aqui estava usando os escritos, os acontecidos de Sodoma e Gomorra. Mas aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, aconteceu nos dias de Paulo e acontece nos dias de hoje e sempre acontecerá. Quando houver a natureza humana, a natureza carnal, sempre haverá essas coisas.
Mas tem como a pessoa se livrar disso. Lá mais para frente eu vou te mostrar como fazer. Então não adianta você pegar e apontar o dedo e falar, tá vendo, seu homossexual, sua lésbica, você é do diabo, você vai para o inferno, você vai queimar no fogo do inferno. O diabo está lá com o tridente te esperando, nem passa na minha porta, nem entra no meu comércio. Mas eles não sabem que o causador dessas coisas é o Criador deles. É Deus que permite que aconteçam essas coisas. É Deus que os entregou a essas paixões vergonhosas, a esses atos carnais, por não darem crédito ao Espírito. Essas mentiras que você vê, que você também vê aí, essas falsas manifestações que existem nas igrejas, nas chamadas igrejas pentecostais, é a mesma coisa. É Deus que coloca o espírito, a operação de erro, o espírito do engano naqueles lugares. Aí entra uma pessoa lá que tem essa prática da carne, essa prática carnal, junta 50, bota a mão na cabeça daquela pessoa e manifesta em nome de Jesus. É uma pombagira que está nessa pessoa e manifesta a pombagira. Dali a pouco a mulher, a pessoa, o homem, lá começa... Tá vendo? Queima Jeová, queima Jesus, manda fogo do céu e queima. E o negócio fica... O que você está fazendo? Eu estou destruindo a vida dela. Tá bom. Aí a pessoa vai. A pessoa tem um desejo de se livrar. Aí a pessoa, essa que eu estou dando um exemplo, aí ela volta na outra semana, porque afinal de contas, segundo a religião, tem que fazer corrente, votos e campanhas, sacrifícios, holocausto. Você é um escravo mesmo deles. Aí na outra semana, a pessoa está lá, os obreirinhos, os evangelistas, os diáconos, os que prestam, que façam parte daquele teatro, vê aquela pessoa entrando de novo. A pessoa já entra toda constrangida. Entra para buscar Deus, entra para buscar uma libertação, para ser uma pessoa espiritual, mas ela já entra constrangida. Quando ela entra para dentro daquela alçapão, tá todo mundo assim, por isso garfo e faca assim, para devorar, para colocar a mão na cabeça daquela pessoa e arrastar ela pelo cabelo e jogar ela no chão e rasgar a roupa dela. A pessoa entra toda já assim. Quando o chamado pastor, e manifesta o cérebro, aquele negócio já está na cabeça dela. Aquele espírito de engano já está lá. Aí começa o showzinho de novo. E isso vai uma semana, 1, 2, 3, 10. Chega uma hora que a pessoa desiste. Ou a pessoa é sugestionada, até para com isso. Aí se torna um religioso. Só que por trás das cortinas, sabe lá Deus o que essa pessoa continua fazendo. Porque ele saiu da carnalidade, do mundão, como eles dizem, só que foi para dentro do lugar de mentira, de engano, um lugar onde não está Deus. Porque eu não posso acreditar que o Criador, que é o Senhor, que é o Espírito, que está em nosso espírito, ele pode aceitar ir contra o que o Espírito da Graça falou. Aí você fala, mas como assim? É simples. Ele deu os dízimos como herança aos levitas. Está lá em Números, capítulo, diversas passagens, mas em Números 18. Aí ele vê uma pessoa aqui com o microfone e fala, não, você tem que dar 10%, senão o devorador, o migrador, o cortador vai na sua geladeira comer sua paçoca, seu cuscuz, seu danone, sua margarina. Aí ele fala, meu Deus, como que eu vou estar? Ele mesmo fala, meu Deus, como que eu vou estar nessa pessoa aqui nesse lugar, se ele está pregando um negócio para os que fazem parte ou faziam parte dos gentios, que eu nunca dei lei para esse povo, e esse pregador aqui, não. Como que Deus vai estar num lugar que a pessoa fala assim, você tem que vir para você ser salvo no dia que Jesus voltar? Assim a religião diz. Você tem que tomar um banho na piscina, porque se você não for batizado, não for lavado, você vai continuar em pecado. Aí Deus fala, meu Deus, aí ele fala de novo, meu Deus, eu já mandei o meu filho como libação, como sacrifício. O sangue verteu daquela cruz, lavou todos, pela fé, foram todos purificados, justificados e remidos. O espírito dos que são meus é a igreja gloriosa do meu filho, uma metáfora. Como então que eu vou estar nesse homem que está pregando essa abominação, essa profanação? Você está entendendo? Então, essa pessoa ela foi sugestionada. Ela para com aquela manifestação. E isso, por trás das cortinas, ninguém sabe o que faz lá. Mas a mentira, ela entrou para o engano, para a mentira, para as fofocas, para as traição. O que tem de religioso, homossexual, lésbica, na carnalidade, porque ali fica um tempo, igual no primeiro amor, tal, a pessoa fica dali a pouco, 2, 3, 4, 5 anos,
vai esfriando e a carne toma conta. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. O que está ali é a florada carne da pessoa, vivendo debaixo de engano, pregando essas mentiras. Então eu acredito que Deus não está num lugar desse. Por isso que Jesus falou que quem agrada a Deus são os que o adoram em espírito e em verdade, não em templos, nem em Jerusalém, nem em lugar, nem em monte. Então assim eu creio. Então vamos continuar. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com os outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Versículo 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofoca. Está vendo de onde vem tudo? Tudo obra que Deus permitiu que as pessoas praticassem e praticam. Tudo permissão de Deus. Mesmo depois do juízo, os que são carnais vivem debaixo disso. Versículo 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. 31. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. 32. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazer. Então você vê, aqui nós lemos que é Deus que permite, é Deus que entrega essas pessoas a viverem na promiscuidade, a viverem nas práticas dos desejos da carne. Não é demônio, não é nada, é tudo da parte de Deus, da parte do Criador, porque as pessoas menosprezam a criação dele. Então é interessante você ler isso. Então não adianta ninguém apontar o dedo para ninguém. Não adianta. Tanto que eu vejo, você é prova. Eu não estou aqui falando mal nem de A nem de B, porque eu sou carnal. Esse véu que envolve o espírito aqui é carnal, tem suas fraquezas. Mas o interesse desse vídeo é mostrar quem é que causa esses desejos nas pessoas. Não é diabo, não é Satanás, não é nada. Ah, mas como que a pessoa sai disso? Eu vou ler. Vamos continuar aqui então. Eu te convido agora a ler Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Paulo falou sobre as obras da carne. Veja lá. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Quando seguem os desejos da natureza humana, os desejos da carne, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade. 20. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Versículo 21. Inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. O reino de Deus espiritual já foi estabelecido. O espiritual. Esse herdar o reino de Deus era antes do juízo, antes da parousia dos anos 70. Porém, quando uma pessoa se torna espiritual, quando uma pessoa começa a confessar a escatologia consumada, começa a confessar que já foi estabelecido o reino espiritual, a Nova Jerusalém, dentro do Espírito, ela herdou, ela se tornou a herdeira do reino de Deus espiritual. Consegue entender isso? Aqui dá-se impressão de outra, tá vendo? Então uma pessoa que pratica essas coisas não foi salva, não foi para o céu, nada. Dá-se a entender isso. Mas para quem acredita na escatologia consumada, então o que acontece é isso. Quando a pessoa se torna espiritual, então ela vive na carne, porém o seu espírito já está no reino de Deus. Já está não, que nunca saiu de lá. Mas o pensamento da pessoa, o entendimento da pessoa já é de uma pessoa espiritual. Não sei, mais ou menos é o que eu estou tentando explicar. Já é uma pessoa espiritual, mesmo vivendo na carne. Então as práticas dela, automaticamente, essas práticas carnais vão perdendo força gradativamente. Sucessivamente vai diminuindo. Em vez de aumentar, vai diminuindo os desejos carnais. E vai
aumentando sucessivamente a parte espiritual da pessoa. Qual a solução para isso? Aí Paulo também, mesmo ele falando das práticas carnais, ele fala também que tem solução para isso. Um homossexual é doente, uma lésbica é uma pessoa enferma, é uma pessoa endemoniada, um ladrão, o que rouba, o que furta é um endemoniado? Não, é um carnal, é um que está na transgressão da carne, está praticando os desejos de sua carne. Porém, continua no mesmo capítulo 5 de Gálatas, no versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, não a Jesus de Nazaré, como a religião ensina, a praticar obras de Jesus de Nazaré. Paulo aqui falou pelo Espírito da Graça, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Aqui está a solução. 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que você fizer, procure ser o mais espiritual possível. Mesmo você sendo homossexual, uma lésbica, mesmo você ainda tendo desejos carnais, desejos que contrariam a vontade do Pai, mesmo você praticando obras que contrariam os desejos do Criador. Mas continue em todas as suas áreas procurando ser espiritual. Versículo 26. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Aqui então vou ler agora 100 versículos. Gálatas 5, 24 a 26. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Então a solução está aí. É você procurar ser espiritual. Agora, como você vai conseguir ser espiritual? Seguindo doutrina de homens, seguindo dogmas, seguindo mandamentos de Moisés, seguindo ordenanças que tem dentro dessas chamadas igrejas, sendo servos, escravos. Eles dizem, não, Deus tem uma obra na sua vida, vem, dá seu tudo, vende seu carro e dá aqui de oferta, porque Deus vai te abençoar. Você acha que no lugar desse a pessoa vai conseguir ser espiritual? De forma nenhuma. Na verdade, ela vai ser uma pessoa, mais um decepcionado da religião. Vai ser uma pessoa como outras que já abandonaram, que viraram, eles acham que viraram ateu, mas eles só não frequentam mais esses lugares. Outros, você pergunta aí, e aí, você frequenta alguma religião? Não, eu acredito em Deus. Aí, pronto, é isso. Ah, mas ele está fumando, ele está na obra da carne. Ah, ele está bebendo, ele está na obra da carne. Ah, ele é um homossexual. Você vê aí na televisão homossexuais assumidos adorando e glorificando a Deus. Quem sou eu, quem é você para dizer que aquela pessoa que está fazendo aquilo é um endemoniado, é um que perdeu a salvação? De forma alguma. Ele está... Eu não vou falar o nome dele, porque senão acho que gera processo, não sei, direitos autorais. Mas tem um rapazinho aí, que fez um programa aí da Globo, da Rede Globo, e ele é assumido. Mas ele adora a Deus todos os instantes. É meu Deus, eu glorifico meu Deus, meu... Como que você vai dizer que uma pessoa dessa não é um eleito de Deus no Espírito? Você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Eu não vou falar o nome aqui. Como que você vai falar com uma pessoa dessa? Como que você vai falar com uma pessoa que você tem um comércio que ela chega, fala, Deus abençoe, Cristo na sua vida. Aí você vai ver a pessoa é uma lésbica. O que uma coisa tem a ver com a outra? Volta a ser prolixo. A lésbica, o homossexual, o ladrão, o que rouba, o que mente, o que usa a Bíblia para roubar, para mentir, para enganar, todos são carnais. Não adianta você querer diminuir o outro. Você também é carnal, eu sou carnal. Mas então a solução para isso é você, em todas as áreas, em todas as suas áreas da sua vida, você procurar ser espiritual. Amém? Então, mas pense numa vontade que eu estou nome de um abençoado desse daí, da televisão que eu vi. Eu fico olhando, eu uso ele como exemplo, sabia? Eu falei, oh, meu Deus, olha como que esse camarada é. Como ele adora a Deus, glorifica a Deus. Eles estavam numa casinha, num lugarzinho fechado com outros, e você, de vez em quando, ele era brabo, ele brigava, daí a pouco ele adorava. Oh, meu Deus, cada prova que ele ganhava naquele programa, ele agradecia a Deus. Como que você vai falar com um camarada desse, é um endemoniado, é uma pessoa que está no inferno? Então vamos ser racionais em tudo na nossa vida. A cada passo nosso, vamos procurar ser racionais. Críticos, sim, mas
criticar alguém para aquela pessoa crescer no entendimento e no conhecimento. Mas criticar para difamar, para menosprezar, de forma alguma. Amém? Então, eu vou deixar essa mensagem com você. Você que ainda está nessa prática, fique em paz. Vá procurando, vá vivendo de fé em fé, no Cristo ressuscitado. Você vai ver que aos poucos Ele vai te libertar, vai diminuir os desejos da sua carne e vai aumentar exponencialmente os desejos das práticas espirituais. Sem a necessidade de escambo, sem a necessidade de troca com ninguém, sem a necessidade de escravidão, sem a necessidade de estar num lugar enriquecendo e tornando mais poderosos esses homens enganadores que tem por aí, que usam a Bíblia como uma metralhadora. Amém? Então, meu amado e minha amada irmã, irmão, você que está nessa prática, no Espírito, creio eu que nós somos filhos eleitos do Pai. E uma hora, se for da vontade dEle, esses desejos cessarão. É a mesma coisa do cigarro. Eu tenho 54 anos, eu fumava desde os meus 15 para 16 anos. Há uns 3 anos, 3 anos e meio. E eu falava, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir parar de fumar. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. E que diferença tem do homossexual que pratica uma obra da carne e do viciado no cigarro? Os dois são carnais. Aí eu, falando nas minhas orações e nas minhas confissões, entrei na moto, tinha um cigarro no máximo e fui para a cidade. Eu ia lá na Santa Ifigênia, eu moro aqui em São Paulo, capital, Zona Norte, e eu ia lá na Santa Ifigênia. Acendi um cigarro aqui, montei na moto e fui. Esse cigarro, esse único cigarro, desde os 15 para 16 anos. Então eu fumei, meu Deus, quantos anos? 35 anos? 32, 30 anos. E eu acendi essa coisa, acabou ele lá, daqui a pouco ali, eu andei um pouco, acabou, joguei fora. Já se fazem uns 3 anos e meio, que eu nem saudade eu sinto, foi assim, ó. Não tomei remédio, não fiz promessa, não fiz voto, não paguei dízimo, não paguei oferta, não subi monte, não fiz nada, foi assim, até hoje. E olha que eu sou um tomador de café, seja ele doce, amargo, fraco, forte, eu sou tomador de café. E o café sempre puxava o cigarro. Eu tomo café que faça comer muito bolo, muito pão, e é isso que eu faço aí. Por isso que eu tô meio fofinho. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que merece ouvir. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Amém? Para você, se você é um homossexual, uma lésbica, um ladrão, alguém, e está assistindo esse vídeo, faça essa oração do Pai Nosso, dos que estão na graça, não da religião, não a oração do Pai Nosso que Jesus de Nazaré ensinou para os judeus, para os israelitas. A nossa oração do Pai Nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? É só desfrutar do Senhor, do Criador, que está aí dentro do seu espírito, colocando em seu entendimento, em seu coração, amor, compaixão, misericórdia. Quando você vê uma pessoa sofrendo, seu coração, você fica comovida. É porque é Deus se dentro de você, independente do que faça na vida, independente das obras carnais que você pratica. Busque ser espiritual e essas obras, aos poucos, definharão, serão aniquiladas da sua vida. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.